Olá, meu irmão e minha irmã. Meu nome é Douglas. Eu estou aqui mais uma vez para lembrar vocês, meus irmãos, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nós temos que voltar para o Evangelho genuíno, porque o Evangelho que está sendo pregado aí nas denominações é um Evangelho misturado, deturpado e pervertido. É um Evangelho que já ultrapassou o Evangelho de Cristo. E, por causa disso, esse Evangelho se tornou anátema, maldito. O Evangelho misturado tem que ser... Nós temos que dizer isso para esse Evangelho. Para o Evangelho misturado, deturpado e pervertido, nós temos que dizer anátema, maldito. Não podemos ficar aceitando, tolerando quem pregue o Evangelho dessa forma. Porque é isso que está acontecendo nas denominações, onde as pessoas, infelizmente, foram enredadas por esse Evangelho que está aí, causando muitos males para as pessoas, para a igreja de modo geral. Isso é um absurdo, meus irmãos. E nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, que só nos prejudica, que só leva as nossas vidas para o erro, para práticas erradas, práticas condenáveis pelo Senhor Jesus. Porque ele não concorda com isso, com esse evangelho do jeito que está aí. Esse evangelho do jeito que está aí é um evangelho errado, é um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho que Jesus pregou. E ele pregou o evangelho genuíno. E é para esse evangelho que nós devemos voltar. Já chegou a hora de fazermos isso. Não podemos mais continuar praticando essas coisas erradas que foram misturadas ao Evangelho. O misticismo, o comércio, outras doutrinas, espíritos enganadores, outro Jesus e várias outras coisas que vão se misturando ao Evangelho, que agora está pervertido por causa disso. E por ele estar pervertido, está pervertendo também a igreja, que está se deixando levar para práticas condenáveis. Está se deixando levar para heresias destruidoras. Está se deixando levar para o mal. Tomou conta da mente das pessoas essas coisas. As pessoas ficam ávidas por esse evangelho misturado. Evangelho de vantagens. Evangelho de prosperidade financeira. Coisas terrenas. O diabo está satisfeitíssimo com isso. Porque ele é que está por trás de toda essa perversão do evangelho, que está levando muitas vidas para ficarem só pensando em coisas terrenas, em riquezas, em acumular riquezas, e por aí vai, bênçãos, milagres, essas coisas. Meus irmãos, o evangelho que Jesus pregou não é esse que está aí. Esse que está aí é errado. Por isso, é urgente que nós possamos voltar para o evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Nós devemos se esforçar para estar no evangelho genuíno, para que o evangelho genuíno possa estar em nossas vidas também, gerando bons resultados, aprovados pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que vocês possam começar a entender isso, para que possamos viver de fato e de verdade no evangelho genuíno. Porque só dessa forma poderemos continuar correndo com perseverança a carreira que nos foi proposta pelo Senhor.
E essa carreira nos foi proposta para vivermos o Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, que vocês possam se despertar para isso. Que essa mensagem aqui possa servir para vocês hoje. Porque serviu para mim. E é por isso que eu estou aqui falando essa mensagem inicial para vocês nesse vídeo. Porque nesse vídeo eu vou falar sobre a verdade. Sim, meus irmãos, a verdade. Ela é muito... Esse assunto foi muito enfocado nas Escrituras. Nos vários textos que falam sobre isso, o próprio Senhor Jesus falando, os apóstolos nas epístolas falaram sobre verdade. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. A verdade. Porque a verdade, segundo o que o próprio Jesus disse, se nós conhecemos a verdade pode nos libertar. E é isso que precisamos hoje. Ser libertos daquilo que estamos presos. Porque estamos presos. Estamos presos num sistema denominacional que é todo baseado em mentiras. Não está baseado em verdade, está baseado em mentiras. Para enganar, para condicionar, aprisionar as pessoas naqueles templos construídos por mãos humanas, que muitos dizem que é a casa de Deus. Isso é uma mentira absurda, meus irmãos. É só você ler as Escrituras que você vai ver essa verdade lá. Então, meus irmãos, vamos falar sobre verdade. E para iniciar esse tema sobre verdade que eu vou falar aqui, eu vou ler um texto que está nas Escrituras. É o texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim: Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vou repetir. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa última parte do versículo, meus irmãos, que eu li, é uma pergunta. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Meus irmãos, esse texto foi escrito para a igreja da Galácia, onde o evangelho foi pregado naquela cidade. E muitas pessoas ali se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus. E assim começaram a vida em Cristo. A vida com o evangelho genuíno. Correndo com perseverança. Tendo sempre o evangelho genuíno na vida deles. Mas, depois de algum tempo, vieram algumas pessoas que começaram a perturbar aqueles irmãos. Porque aqueles que vieram perturbando esses irmãos começaram a perverter o evangelho de Cristo, que até então permanecia genuíno na vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas foram pervertidas por causa disso. E elas começaram a viver o evangelho pervertido. Elas começaram a correr bem. Mas quando essas pessoas se intrometeram e perturbaram aquelas pessoas com o evangelho pervertido, elas começaram a correr mal. Elas começaram a correr para um evangelho pervertido, por causa do evangelho pervertido, que deturpou o modo de viver daquelas pessoas. E isso causou consequências na vida daquelas pessoas. E chegou ao ponto do apóstolo Paulo escrever essa epístola, dizendo para eles que, mesmo que o anjo viesse do céu e pregasse um outro evangelho, que fosse além daquele que tinha sido pregado lá para aquelas pessoas,
Aquelas pessoas deveriam dizer para esse evangelho: é anátema, é maldito. Então, meus irmãos, essas pessoas, esses irmãos da Galácia, foram impedidos de continuarem a obedecer a verdade do evangelho genuíno. E começaram a desobedecer. Elas não estavam mais vivendo em obediência ao evangelho genuíno, mas estavam obedecendo agora a um evangelho pervertido. E isso não pode acontecer em tempo algum na vida das pessoas. Mas hoje, meus irmãos, aqui no Brasil, nós, eu e você que nos convertemos em alguma denominação, onde já estava o evangelho pervertido, deturpado e misturado, nós nunca corremos bem, meus irmãos. Sempre corremos mal. Sempre corremos para algo pervertido, que é esse evangelho que está aí. Nunca chegamos a correr bem, porque nós nos convertemos já com esse evangelho deturpado, misturado, pervertido que está aí. E isso causa terríveis consequências na minha e na sua vida também. Por isso que devemos voltar para o evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Para que possamos correr bem, para que possamos correr de forma que sejamos aprovados no final. De forma que possamos vencer com perseverança, com fé. Viver pela fé. Viver pela fé no evangelho genuíno. Essa tem que ser a nossa vontade agora. O nosso objetivo tem que ser esse. Por isso temos que voltar ao evangelho genuíno. E para voltarmos ao evangelho genuíno, meus irmãos, temos que conhecer o que é verdade. Por isso eu vou ler para os irmãos uma mensagem sobre a verdade, que vai levar para vocês esse conhecimento da verdade, segundo o que está escrito. É só você ler as escrituras que você vai ver o que é verdade e o que é mentira. E nós temos que viver na verdade, para que a verdade possa nos libertar, para que a verdade possa nos conduzir para o que é certo e aprovado segundo o Senhor Jesus. O objetivo de vivermos na verdade é esse. Porque não podemos mais ficar brincando com essa questão. Temos que entender o que é verdade para vivermos a verdade. Para que a verdade possa estar arraigada em nossas vidas, com raízes profundas em nosso coração e nossa mente. Para que a verdade nunca mais possa sair de nossas vidas, mas produzir bons frutos. Frutos que permaneçam, frutos aprovados pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu vou ler essa mensagem sobre a verdade. Meu irmão, quando lemos as Escrituras, elas nos fazem perceber que a verdade nem sempre é bem aceita pelas pessoas que as ouviram. E um exemplo disso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Porque depois que ele disse: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, e toda a verdade seguinte do texto, todos na sinagoga se encheram de ira e, se levantando, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, para, de lá, o precipitarem abaixo, só porque o Senhor Jesus falou a verdade. Tem cabimento uma coisa dessa, meu irmão? Tem cabimento uma coisa dessa? Alguém pode ser morto? Alguém pode querer matar alguém só porque a pessoa disse a verdade? Verdade certa? Não, meus irmãos. Isso é um procedimento errado. Quem diz a verdade não pode ser morto. Tem que continuar vivo.
Ninguém pode querer matar alguém que diz a verdade. Isso é errado. Meu irmão, o que podemos fazer contra a verdade? Será que podemos acobertá-la ou escondê-la? Será que podemos impedir que ela seja ouvida ou revelada? Meu irmão, veja o que o Senhor Jesus, nosso exemplo, falou sobre isso. Leia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, versículo 2 e 3. E veja também o que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Leia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8. Meu irmão, qual é a atitude que a igreja tem que ter quando o irmão lhe diz a verdade? Será que a igreja tem que se tornar inimigo deste irmão? Ou vice-versa? Meu irmão, foi isso que o apóstolo Paulo perguntou. Leia em Gálatas, leia na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 16. Meu irmão, lá no primeiro século, muitos irmãos em Cristo morreram. Eles deram as suas próprias vidas pela verdade que falavam, ensinavam e defendiam. Principalmente a verdade do Evangelho genuíno, para que ele permanecesse assim na igreja. Mas, infelizmente, hoje, nas denominações, não se pode dizer certas verdades que já estão nas Escrituras, desde o primeiro século. Meu irmão, veja um exemplo de um presbítero que andava na verdade. Leia na terceira epístola de João, nos versículos de 1 ao 4. Sim, meu irmão, todos nós que somos a igreja de Deus, temos que deixar as mentiras para falarmos, ensinarmos e pregarmos só a verdade ao nosso próximo. Mas, infelizmente, hoje, nas denominações, não se pode dizer certas verdades que já estão nas Escrituras, desde o primeiro século. E os que tentam fazer isso hoje, recebem um grande cala-boca do pastor da denominação. Olha isso, Senhor Jesus. Quem diria? Meu irmão, eu falo isso por experiência própria. Porque se eu procurasse agradar aos homens que lideram essas denominações, principalmente aqueles da denominação em que eu estava, que me pediram para eu não falar a verdade, eu não seria servo de Cristo. Por isso, eu saí da denominação. É isso mesmo, meu irmão. Eu saí da denominação. Porque eu não posso ficar em denominação que não aceita a verdade, que não aceita que alguém fale a verdade, segundo as Escrituras. Eu não posso fazer isso. Por isso eu saí da denominação. Porque é melhor obedecer ao Senhor Jesus e ao nosso Deus e Pai do que aos homens. Meu irmão, só quem obedece ao Senhor Jesus fala a verdade. Fala a verdade, custe o que custar. E eu estou disposto a fazer isso sempre. E você? Eu estou disposto a falar a verdade sempre. E você? Por quê, meu irmão? Está escrito que o Senhor Deus destrói os que proferem mentira. É por isso que eu tenho que falar a verdade. Porque está escrito que o Senhor Deus destrói os que proferem mentira e abomina ao fraudulento. Meu irmão, desde o dia em que isto foi escrito, até ao dia de hoje,
Deus não mudou. O Deus que nós cremos não mudou. Ele continua destruindo os que proferem mentira e abominando ao fraudulento. E na igreja que ele comprou com seu próprio sangue, ele também age assim. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 4. Meu irmão, segundo esse texto, está claro que Ananias foi morto não porque mentiu aos homens, mas porque mentiu a Deus. E Deus também abomina ao fraudulento, mesmo que eles estejam no meio da igreja. Leia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, versículo 11. Leia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Meu irmão, o Deus vivo sente repulsa por esses obreiros fraudulentos, que mesmo hoje ainda existem nas denominações por aí. E o fim que Deus dará a eles será conforme as suas obras. Meu irmão, o Senhor Deus se compraz na verdade, e a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Por isso é que nela não pode existir mentira e nem fraude, porque a mentira pode levar muitos irmãos a terem a sua fé pervertida. Leia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 18. E a fraude pode enganar ou lesar alguém. Leia na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 4. Meu irmão, o Deus vivo sabe, porque ele vê, que mentiras e fraudes existem nas denominações criadas pelos homens por aí. E o Senhor Deus não aprova nenhuma delas. Pelo contrário, condena todas. Condena todas as mentiras e práticas fraudulentas. Meu irmão, nós não podemos resistir à verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Por isso, você, meu irmão e minha irmã, tem sim que combater toda a mentira e toda a fraude que você sabe que existe. O teu Deus e Pai quer ver essa atitude partindo de você, tendo o próprio Deus e ao Senhor Jesus como exemplos. Meu irmão, chegou a hora de deixarmos a mentira e falarmos a verdade com o nosso próximo. Sim, meu irmão, chegou a hora de deixarmos essa ação dolosa, ou seja, esse procedimento fraudulento com que uma pessoa conscientemente induz outra pessoa ao erro. Meu irmão, nós sabemos quem é o pai da mentira. E ele com certeza gosta muito de mentiras e de fraudes. Mas nós não podemos deixar Satanás encher os nossos corações com essas coisas. Porque, se isso acontecer, quem sofrerá todas as consequências disso seremos nós mesmos. E é isso que o diabo gosta de ver acontecer. Por isso é hora de fugirmos dos laços do diabo, para não obedecermos à sua vontade e nem satisfazermos os seus desejos. Porque só assim poderemos agradar ao nosso Deus e Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito da verdade. Para que assim possamos obedecer e andarmos com fidelidade na sua própria verdade. Então, meus irmãos, nós temos que dar valor à verdade que está nas Escrituras, aprovadas pelo Pai,
por Jesus e pelo Espírito da verdade. Nós temos que viver isso. Não dá mais para ficarmos envolvidos por mentiras, por fraudes, por coisas enganosas que hoje estão nas denominações. Espíritos enganadores, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. E essas pessoas causam consequências nas nossas vidas, porque isso é o que faz as nossas vidas estarem do jeito que estão. A igreja está do jeito que está porque está envolvida por essas coisas. Se deixou levar, começou a tolerar aqueles que pregam mentiras, que pregam o cristianismo, que pregam o comércio, o misticismo, vai misturando essas coisas ao evangelho e pervertendo a verdade, a graça, pervertendo o amor, pervertendo a nossa fé, a nossa consciência, que assim as nossas vidas vão se afastando do evangelho genuíno, da verdade, e indo de mal a pior. Essa é a realidade que está acontecendo aí. É só você ver o que está acontecendo. Você tem que se inteirar do que está acontecendo para você cair em si. Caindo em si para voltar ao evangelho genuíno. Como aquele filho pródigo caiu em si e voltou para a casa do pai, nós também temos que cair em si. Temos que cair na real e voltarmos ao evangelho genuíno. Voltarmos para a verdade. Voltarmos para o Senhor Jesus. Ele nos espera. Ele está de fora das denominações onde está acontecendo todas essas coisas. Ele não é cúmplice dessas coisas. Ele não compactua com essas coisas. Ele não consente com nenhuma delas. Ele não participa dessas coisas. Pelo contrário. Nessas denominações onde acontece tudo isso e muito mais, o Senhor Jesus já está de fora. E nós também temos que cair fora dessas coisas. Desses erros, dessas falhas. Que já começaram a enredar muitas vidas por coisas enganosas que surgem por aí. Nós temos que parar com isso, meus irmãos. Isso é sério demais. Colocamos em risco as nossas vidas se continuarmos a correr mal. Se continuarmos a correr dessa forma, envolvidos por essas coisas, por essas fraudes, por essas mentiras, nós temos que nos purificar desses erros, dessas falhas, para voltarmos à verdade. De onde nunca deveríamos ter saído. Mas se sairmos da verdade e formos envolvidos por mentiras, por esse evangelho misturado, por outras coisas que estão nos levando para fora do evangelho, da verdade, se estamos mortos, mesmo que tenhamos o nome de que vivemos, chegou a hora de voltar. Há tempo ainda. Temos essa chance, essa oportunidade dada pelo Senhor Jesus. Ele espera que façamos isso. É hora de acordar, de despertar. Sair dessa inércia, dessa coisa paralisante, dessas regras engessadoras que as denominações impõem sobre os nossos ombros para nós carregarmos. Jesus já nos libertou disso, meus irmãos. Ele nos chamou para a liberdade. Ele nos chamou para o evangelho genuíno. Ele nos chamou para sermos livres
e não para ficarmos aprisionados por essas coisas. Meus irmãos, a verdade pode nos libertar de tudo isso, meus irmãos. Mas é preciso conhecermos a verdade profundamente. Não essa verdade que está aí. Essa verdade é deturpada também, é pervertida. Já está fora. O presbítero, que nós lemos na mensagem, andava na verdade e foi elogiado por isso. Se você andar na verdade, você também será elogiado pelo Senhor Jesus. Esse elogio, partindo dele, é um conforto para as nossas vidas. É uma confirmação de que nós estamos na verdade e que não vamos sair dela. Meus irmãos, só tem bons resultados para a vida cristã aquele que vive na verdade. Então, meus irmãos, nós temos que viver a verdade. A verdade é simples, a verdade é clara, é objetiva para as nossas vidas. Não há mais mistério algum. A verdade já foi revelada. Nós temos que acabar também com essa cegueira de entendimento que não nos está permitindo ver a verdade, entender a verdade. A cegueira de entendimento faz com que nós não tenhamos a capacidade de entender, de compreender a verdade segundo o Senhor Jesus, segundo as Escrituras. Temos que parar com isso, temos que enxergar a verdade clara e simples e pura como ela é, como Jesus falou. Porque nesse sistema denominacional, seja ele qual for a denominação, se você falar a verdade nesses lugares, o pastor ou aqueles que estão acima dele, eles te chamam a atenção. Eles te dão cala a boca. Porque o sistema está assim, corrompido pela mentira, pelas fraudes, pelos enganos. Aqueles que entram ali são condicionados a viver dessa forma. Por isso devemos sair disso aí e voltar para o Senhor Jesus, para o Evangelho genuíno, para a verdade. Meus irmãos, eu falo isso por experiência própria, como eu li para vocês na mensagem. Eu passei por isso. E por isso eu estimulo aos irmãos a saírem desses lugares. Eu encorajo vocês a saírem disso. Voltarem para a igreja segundo o Senhor Jesus, aquela igreja que ele edificou sobre a pedra. Essa é a igreja que ele aprova em que você esteja. Nessa igreja, a verdade prevalece. Nessa igreja não há mentiras, não há fraudes. Não há evangelho misturado, deturpado e pervertido. Existe sim um evangelho genuíno. Esse sim. Está lá. Porque o próprio Jesus está nessa igreja. A igreja é dele, ele edificou. E nós temos que ser dessa igreja, que é coluna e baluarte da verdade. A igreja não é coluna e baluarte da mentira e da fraude. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Sim, meus irmãos, verdade. Nós temos que viver dessa forma, com verdade em nossas vidas. Nós temos que falar a verdade com o nosso próximo, nossos irmãos, com todos aqueles a quem nós devemos pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho genuíno, para que eles possam viver e permanecer na verdade do Evangelho genuíno, que eu e você temos que permanecer também, firmados nele até o fim, combatendo sempre toda mentira, toda fraude, todo engano,
toda deturpação, toda mistura, todas essas coisas erradas, essas práticas erradas que transformaram as denominações em algo que o diabo está muito satisfeito. O diabo está alegre, está feliz com os resultados que ele está operando lá. Por isso, meus irmãos, temos que fugir disso. Igreja e denominações não são a mesma coisa, meus irmãos. Temos que discernir o que é a igreja e o que é a denominação. Igreja é aquilo que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, que aliás é Ele mesmo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Pedro falou. Essa é a pedra na qual a igreja deve estar edificada. A sua vida tem que estar edificada nessa pedra angular, para que assim você permaneça na verdade. E sai das denominações, porque isso aí é só engano. Eles vão te levando de mal a pior. Você só vai correr mal lá dentro. Você não vai correr bem, você vai correr mal. E se você continuar correndo mal, o seu destino vai ser mal. O seu final vai ser mal. Porque o Senhor Jesus, Ele não vai te dar um galardão, mas Ele vai te dar uma sentença. Então, meus irmãos, e a sentença é morte para aqueles que ficarem envolvidos pelas denominações. Então, meus irmãos, nós temos que voltar. Chegou a hora de voltar. O tempo é agora. A oportunidade. A porta está aberta para você voltar. Para você voltar novamente a andar no caminho apertado para chegar na porta estreita, onde são poucos os que acertam com ela. A porta das denominações é porta larga, é de facilidades. Então, meus irmãos, nós temos que começar a entender isso, começar a se despertar, a sair. Sai do meio dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, em seus erros, em suas falhas, em suas mentiras, em suas fraudes, em seus enganos. Quem continua em denominação é cúmplice de um outro Jesus, de um outro evangelho, de doutrinas estranhas. É cúmplice de práticas condenáveis pelo Senhor Jesus. É cúmplice do misticismo, do comércio. É cúmplice de bruxarias, de feitiçarias, de magias que Satanás colocou nessas denominações. É só você ver por aí como é que está o nível. Está totalmente destrutivo, enganando vidas, corrompendo vidas, mentes, escravizando vidas ali, condicionando. Se você falar a verdade nessas denominações, é capaz de eles te expulsarem, porque eles não querem mais. Eles já estão se recusando a dar ouvido à verdade. Chegaram a esse ponto, meus irmãos. Isso é terrível demais. É engano demais. Acobertado ali, escondido. Ninguém quer falar a verdade. Eles impedem, eles ameaçam aqueles que falam a verdade. Aqueles que falam a verdade nas denominações são vistos como ameaças. Aquela fonte de lucro que tem ali, envolvida pelo dinheiro. Mamon ali tomou conta. Eles estão servindo as riquezas, as coisas terrenas. Estão se afastando do evangelho, para o qual chegou a hora, é tempo de voltar. O evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Se você falar isso aqui em uma denominação, é capaz de te dar um cala-boca. Porque já estão condicionados demais. Virou um comércio, virou um negócio muito lucrativo.
E o Evangelho, segundo Jesus, é para renunciarmos todas essas coisas, para se purificarmos desses erros. Só estão nos levando para o lado pior, para corrermos mal. Então, meus irmãos, que essa mensagem sirva para você voltar, para você entender o que é Evangelho segundo o Senhor Jesus, para você entender o que é verdade segundo o Senhor Jesus. O Espírito da verdade já foi enviado por Ele, meus irmãos. Nós temos que viver no Espírito da verdade, adorar a Deus no Espírito da verdade para sempre. Então, meus irmãos, eu espero que vocês ouçam essa mensagem, divulguem, falem para outros irmãos sobre essa mensagem, que vai ficar aqui registrada nesse vídeo de despertamento para vocês. Eu espero que vocês, que são meus irmãos e minhas irmãs, possam sim voltar para o Senhor Jesus, que está esperando vocês. E isso é muito importante. Foi importante para a minha vida e será também para a vida de vocês para sempre. Para que possamos juntos, meus irmãos, continuarmos correndo com perseverança, até o dia em que possamos entrar juntos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.